A Era Iboriana, de Robert Howard, é onde se aventura o Cimério Conan. Situada num momento histórico muito remoto e esquecido pela humanidade. Segundo o biógrafo mais famoso de Howard, Mark Finn, essa época se situa entre 12 a 14 mil anos antes do presente. Já a Marvel Comics, como também o editor e escritor Lion Sprague de Camp, essa época situa-se entre 18 a 12 mil antes do presente, enquanto que o especialista Deuce Richardson a coloca num momento mais remoto ainda, a 100 mil anos antes do presente. Dois fatos são marcantes. Primeiro, é uma época histórica situada entre dois grandes cataclismas. O primeiro, que dá início à Era Iboriana, e afundou a Atlântida, a Lemúria, elevando as Ilhas Pictas. Um outro cataclisma dá fim à Era Iboriana e faz a configuração dos continentes tal como os conhecemos, surgindo o Mediterrâneo, o Mar do Norte e os continentes como nós podemos ver nos mapas atuais. A Era Iboriana de Conan é uma época muito importante, pois é onde todas as aventuras do Cimério acontecem. E para entender um pouco desta época histórica, criamos o quadro Pergaminho de Esquelos. Depois de um hiato muito longo, retomamos aqui esse quadro. E hoje farei esse vídeo tecendo um resumo de tudo que vimos até o momento da Era Iboriana aqui no Pergaminhos de Esquelos. Os povos, as nações, os deuses, os personagens, alguns fatos históricos que trouxemos para você nos Pergaminhos de Esquelos. Então, faremos a partir de agora esse quadro mais constante aqui no Fórum Conan o Bárbaro. Vamos então com a vinheta para que a gente possa então reiniciar o nosso Pergaminhos de Esquelos. Toca a vinheta aí. Olá, cães! Retomamos aqui com o Pergaminhos de Esquelos e hoje vou fazer um resumo de tudo que vimos até o momento. Antes de mais nada, ative o sininho para que vocês possam ver outros vídeos que vamos criando aqui a cada 15 dias no canal do Fórum de Pergaminhos de Esquelos. Se inscreve no canal para que possa nos ajudar, dá o seu like, que é muito importante para a gente, e faça algum comentário, seja um comentário sobre o que viu nos vídeos, ou também algo que vocês queiram ver aqui no Pergaminhos de Esquelos, sobre algum personagem, algum deus, algum povo, alguma etnia, alguma raça da Era Iboriana, que a gente pode trazer para vocês aqui. Coloca no comentário, que os comentários em quantidade de pessoas diferentes nós iremos então considerar. Vamos lá? Aos vídeos que nós tratamos até o momento aqui no Pergaminhos de Esquelos. O primeiro vídeo, o escriba Ronan Barros trata da Era Iboriana de forma geral, datando esse período, colocando esse período entre os dois cataclismas que eu mencionei anteriormente. Então é um vídeo que dá o início a nosso Pergaminhos de Esquelos, quando o Ronan trata exatamente em situar vocês aonde se estava esse período histórico de um passado remoto da humanidade, em que os historiadores colocam inclusive no que chamam de pré-história. Porém, aonde estaria a nossa pré-história dos livros de história está nada mais nada menos do que a Era Iboriana de Conan, situada entre os dois grandes cataclismos, aquele que deu fim à Atlântida Lemúria e aquele que deu fim à própria Era Iboriana. Depois, eu falei dos iborianos em um outro vídeo, esse povo que em algum momento foi guiado por um rei para o norte
E lá no norte, esse rei, chamado de Bori ou Ibori, que dá nome aos iborianos, esse chefe, ele então torna-se uma espécie de lenda de origem do povo. Esse povo entra em contato com os chamados macacos do norte, esse povo esses monstros, símios que lá vivem e que vão evoluir para se tornar nada mais, nada menos do que os Aesíris e Vanires. Eles empurram os iborianos para o sul novamente. Os iborianos descem para o sul como bárbaros selvagens, atacando os reinos e impérios do sul. Os dois mais famosos, o reino da Estígia, a antiga, e o reino de Acheron, ambos formados por uma espécie de raça antiga que veio do leste e que tinha poderes e mistérios mágicos na medida que criaram reinos exatamente com poderes ocultos trazidos do distante Oriente. Os iborianos criam então seus diversos reinos a partir da queda desses dois grandes impérios. Criam então os reinos mais famosos do mapa, a Aquilônia, a Nemédia, Opir, Cote, Zingara e todos os demais reinos que são formados pelos iborianos. Os iborianos então tornam-se civilizados, criam esses reinos e então estabilizam o poder na era que dá o seu nome. Nesse vídeo também tratamos do principal reino dos iborianos na época de Conan, a Aquilônia, em que Ronan Barros explicou não apenas a geografia da Aquilônia, como também explicou alguns grupos, alguns povos que residem na Aquilônia. Os gunderlandenses, por exemplo, iborianos mais puros, que formam a famosa infantaria pesada, os lanceiros gunderlandenses, na época de Conan liderados pelo general Palantídes, os poitinianos, seus cavaleiros da cavalaria pesada do conde feudal Troceiro, aliado de Conan, os bossonianos, arqueiros bossonianos, que ajudam Conan como ninguém, e obviamente formando o principal reino da Aquilônia, em que Ronan fala inclusive do rei Numedides, que antecedeu a Conan, se tornou um tirano, foi morto por ele, que se tornou então o rei da Aquilônia. Entre povos que falamos dos cimérios de Conan, as suas características tribais, o fato de serem descendentes dos antigos Atlantes. Na medida em que os Atlantes vieram para o continente, fundaram uma colônia, quando afundou a Atlântida, os cimérios aqui permaneceram. Nesse vídeo, em duas partes, falei então dos embates dos cimérios com os Pictos, durante 500 anos depois do cataclisma, eles que foram então evoluindo, os Pictos ainda mais atrasados, os cimérios evoluíram até a época de Conan. Depois, falei em um novo vídeo dos Chemitas e Zamoranos, esses povos que são primos e que vêm de um grupo comum, os chamados Enri, povos pastores que vieram e se fixaram às margens do Mar Vilayet, no centro do mapa do continente da era iboriana, para depois criarem o antigo reino de Zamora e também se misturarem com povos nômades para se tornarem depois parte desse povo os filhos de Shem, os Chemitas. Sobre Zamora, Ronan Barros fez um vídeo muito interessante falando sobre seus mistérios, sua decadência, sua riqueza, sua opulência, falando dos seus deuses e divindades aranhas, falando das suas principais cidades, a cidade de Zamora, segundo Howard, que depois na Marvel vira Arenjum, e a cidade de Shadizar, a perversa. Além disso, Ronan também tratou num vídeo da famosa Estígia, desde a chamada Estígia antiga até a Estígia na época de Conan, situada no entorno do rio Styx. A Estígia que foi criada por uma raça antiga vindo do leste e que passou a idolatrar os antigos homens serpentes que lá dominavam antes da vinda deste grupo. Homens serpentes que tinham construído pirâmides e túmulos e que foram idolatrados como deuses. Não é à toa, inclusive, que o deus Sete tem a aparência de uma serpente,
provavelmente daí. No que concerne aos deuses, Ronan Barros fez o vídeo mais bem sucedido aqui do fórum sobre o deus Kron, que vive em sua montanha isolado e que não atende a ninguém, o deus dos cimérios. O Ronan fez uma sacada muito interessante. Não tratou apenas do Kron, como é visto pelo Howard, mas também em outras representações desse deus na Marvel Comics. Em relação a personagens, aqui no Pergaminhos de Esquelos a gente viu alguns personagens interessantíssimos. Yakosha, o Homem-Elefante do conto A Torre do Elefante, que estava ali aprisionado pelo feiticeiro Yara e foi libertado pelo próprio Conan, então muito jovem, um ladrão, na cidade de Zamora, no bairro Marreta. Também falamos sobre Tulsadum, não apenas a sua versão do filme de 82, que é bem diferente do personagem original de Howard, que na verdade é um antagonista do Rei Khal, e muito se parece com o Lich do RPG, do Dungeon Dragon, né? Um rosto de cadavérico envolto em uma forma de energia, com muitos poderes arcanos, necromânticos. Aliás, o Howard usou essa forma em mais de um conto. Existe um conto famoso chamado Skullface, em que o Cátulus é o Tulsadum deste conto. É muito interessante, apesar do Tulsadum ter se tornado bem diferente do filme. Ronan Barros tratou das muitas representações desse personagem. Outros personagens que apareceram aqui foram personagens muito interessantes. O Fafnir, que aparece mais exclusivamente na Marvel Comics, aquele guerreiro de origem Nordheimer, que se torna aliado de Conan em Deuses de Bal Sagoth e no Cerco de Macalé, lá naquelas duas histórias fantásticas da Marvel Comics, com a assinatura de nada mais nada menos do que Roy Thomas. Falamos também, né, do Thoth Amon. Ronan fez um vídeo sobre Thoth Amon. Ele que aparece em apenas um conto de Conan original, A Fênix na Espada, é mencionado em mais 2 contos de Howard apenas, O Deus na Cesta, O Deus na Urna e A Hora do Dragão. Thoth Amon, que nas mãos de Lion Sprague de Camp se tornou uma espécie de antagonista de Conan, e na Marvel Comics essa mesma ideia permaneceu. Ele então como antagonista de Conan na ideia, né, do subgênero da espada contra feitiçaria. Falamos também do Devorador de Almas, um personagem exclusivo da Marvel Comics que se tornou muito famoso por ser talvez o mais poderoso antagonista que Conan já enfrentou. Ele que foi utilizado em diferentes momentos da trajetória de Conan na Marvel, com roteiristas do porte de Michael Fleischer, James Owsley e o próprio Roy Thomas. Tivemos também as mulheres da Ereboriana, as mulheres fortes, um vídeo fantástico de Ronan. Essas mulheres fortes que o Ronan escolheu para trazer para nós, nada mais nada menos do que Valéria da Irmandade Vermelha, a personagem que aparece em Pregos Vermelhos, e no filme de 1982, a Sandal Bergman faz uma Valéria fantástica. Também falou da Devi Yasmina, do conto Profetas do Círculo Negro, que se torna aliada de Conan. Obviamente que o grande amor da vida de Conan, segundo muitos especialistas, Belit, a rainha da Costa Negra, finalizando com a própria Sonja. A Sonja, Red Sonja, que é uma criação de Roy Thomas, recebe o biquinizinho depois metálico, famoso pelo Esteban Maroto, mas que não é uma personagem originalmente da Ereboriana. Na verdade, o Roy Thomas pegou uma personagem do Howard, chamada Sônia de Rogatino, de uma outra época história, na verdade o século XIV, XV, XVI, não vou lembrar agora, mas no século da Idade Moderna, trouxe para a Ereboriana e então tornou a Sonja famosa como aliada e às vezes antagonista de Conan. Inclusive teve um vídeo em que o Ronan trouxe os embates entre Conan e Sonja na época da Marvel Comics, quando ambos estavam na Casa das Ideias. Também fiz um vídeo fantástico, na minha opinião. Bem interessante, em 2 partes, chamado O Fim da Ereboriana, em que tratei exatamente
do tempo de Conan e o avanço picto, que logo vão se tornar um grande império. O Império Picto substitui os reinos iborianos que entraram em decadência. Depois os povos bárbaros vêm, tal como os cimérios, aesírios, vanírios, os próprios hircanianos no leste, e eles então colocam fim à era iboriana quando acontece um novo cataclisma. Então aqui no Pergaminho de Esquelos nós vimos tudo isso, fiz esse resumo para vocês, para a gente continuar vendo outros temas importantes, personagens, povos, deuses, fatos históricos da era iboriana. Coloque aí o seu comentário, não esquece de dar o link, de dar o like, não coloque o seu comentário, fale o que você quer ver aqui no Pergaminhos de Esquelos. A cada 15 dias eu trarei aqui essas informações, debatendo com vocês sobre a era iboriana de Conan, para a gente conhecer melhor essa época histórica. Até mais, cães malditos, e que venham novas aventuras da era iboriana. Fui!